Jesus, amém. Que bom, que bom. Começamos bem. Mais um domingo em família, como comunidade, como igreja. As crianças podem se dirigir para as suas salas com os professores no anexo. Deus abençoe. Bom, nós estamos no segundo episódio da nossa série Imitadores de Deus agindo como Jesus. E hoje nós vamos pensar Jesus reagindo a falsas acusações. Eu creio que essa mensagem tem muito a falar aos nossos corações. E que alegria poder compartilhar mais uma porção do Evangelho com todos vocês. E eu quero começar com uma pergunta. A pergunta é: quando alguém fala mal de você, qual é a sua reação? Quando alguém fala mal de você, qual é a sua reação? Responder ou silenciar? Provavelmente, boa parte, a maioria de nós que estamos aqui, passou ou vai passar por situações em que pessoas falam mal de você. E quando isso acontece, alguns cenários são possíveis para a gente pensar. 3 cenários. Primeiro, é aquele cenário da mentira, da calúnia. Geralmente, as pessoas inventam algo, ou aquela pessoa inventa algo que nunca aconteceu. Nós também temos a questão da distorção da meia-verdade, algo que aconteceu, mas é contado fora de contexto, ou exagerado, mudando o sentido real. Outro cenário possível também é a verdade tóxica, que é algo verdadeiro, que aconteceu, mas a pessoa fala de um jeito que machuca, querendo te envergonhar ou acabar com a sua imagem. Então esses são 3 cenários que podem acontecer, que surgem quando alguém fala mal de você. E existem certas ocasiões em que o nosso silêncio fala muito mais do que qualquer palavra, e Jesus prova isso. E eu quero chamar a atenção da igreja hoje para 4 momentos em que Jesus enfrentou falsas acusações. Como vocês podem observar, nós vamos ler e pensar diante de Caifás, diante do Sinédrio. Segundo momento, diante de Pilatos. Terceiro momento, diante de Herodes. E o quarto momento, na crucificação, na cruz. E se vocês observarem com atenção, vocês vão perceber que Jesus manteve o seu comportamento o mesmo, em todos os cenários. Diante do Sinédrio, diante de Pilatos, diante de Herodes e diante da crucificação. E também quero chamar a atenção de vocês para alguns personagens, na verdade esses personagens, que falam um pouco de cada um de nós aqui, de mim também. Revela falhas no nosso caráter. E claro, vamos analisar as reações de Jesus. Por gentileza, vamos ler Marcos capítulo 14, a partir do verso 60. Com seus olhos fechados, Pai, obrigado. Obrigado por mais uma vez estar aqui. Obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nós, por nós e através de nós. Abençoa este momento. Que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, queimar o nosso coração de amor, pela Tua voz, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Obrigado pela Igreja da Fé, obrigado por todos os irmãos que estão aqui, pelos nossos visitantes. Em nome de Jesus, a igreja diz, Marcos 14, a partir do verso 60, diz: Então o sumo sacerdote se levantou diante de toda a assembleia e perguntou a Jesus: Você não vai responder nada? O que essas pessoas estão testemunhando contra você? Questionamentos, perguntas
a pessoa de Jesus. 62. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Em silêncio e nada respondeu. Então o sumo sacerdote lhe perguntou outra vez: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, respondeu Jesus. E vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que necessidade ainda temos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que lhes parece? E todos condenaram Jesus como merecedor de morte. Vamos analisar alguns pontos diante desse texto. Primeiro ponto: o sumo sacerdote se chamava Caifás. Caifás era o principal líder religioso da época. Um homem influente e um homem que fazia parte de toda uma tradição sacerdotal. Anás, seu sogro, foi sumo sacerdote. Seus filhos, também sumos sacerdotes. E agora seu genro, sumo sacerdote. Então tinha toda uma estrutura religiosa, uma tradição sacerdotal ali. E ele, Caifás, era o homem da vez. Ele era poderoso, um homem influente. Outro ponto interessante: ele era um líder religioso de grande autoridade. Se vocês observarem com atenção toda essa tradição, ele era poderoso, porque a sua palavra tinha peso para o povo. A sua palavra era poderosa diante dos líderes. Ele era ouvido, ele era respeitado, e as suas decisões podiam mudar o rumo da vida religiosa e política. Então nós estamos falando de um homem aqui de grande influência. Outro ponto interessante: era o único homem que podia entrar no Santo dos Santos. Se você veio para a escola bíblica, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Ele era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava no templo, e ali no templo ele fazia aquele sacrifício na expiação, derramando o sangue, pedindo perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Ele era o mediador entre os homens e Deus. Sim ou não? Outro ponto interessante: Caifás liderava o Sinédrio, a corte suprema da lei judaica. A tradição diz que Sinédrio, uma instituição religiosa muito séria na época, com 71 membros, e ali nós tínhamos os fariseus, saduceus, que eram homens ricos, nós tínhamos os anciãos, os sacerdotes, e ali eles tomavam decisões, eles pensavam, interpretavam a lei. Ele era um homem corrompido pelo poder. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo bem interessante. Caifás, em vez de usar a sua posição para buscar justiça e a vontade de Deus, Caifás se deixou levar pelo medo de perder os seus status, seu prestígio e a sua autoridade. E de certa forma, todo esse pensamento de mal que ele tinha em relação a Jesus, tinha um cunho político. Ele temia que Jesus atraísse tanta gente que Roma pudesse intervir contra os judeus, tirando dele o quê? A sua autoridade, o seu cargo. E para evitar isso, preferiu conspirar para matar Jesus. E o texto é muito claro em relação a isso. Conspirar para matar Jesus. Uma cabeça pensante, inteligente, poderoso, influente, pensou e planejou, junto com outras pessoas, a morte daquele que nós amamos, a morte de Jesus. Por último, acusou Jesus por orgulho e ameaça a sua autoridade. Caifás não buscava a verdade. Caifás não buscava entender o que estava acontecendo ali. Ele buscava
preservar a sua autoridade, seus status. E olha que interessante, o sumo sacerdote estava diante do verdadeiro sumo sacerdote. Ele estava diante do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é irônico? Aquele que era o mediador, considerado o mediador entre os homens e Deus, estava diante daquele que de verdade é o caminho, a verdade e a vida. Mas corrompido pelo pecado, corrompido pelo poder, estava cego. E a Bíblia diz que ele conspirava para matar Jesus. Diante do Sinédrio, falsas acusações, questionamentos sem base nenhuma, testemunhas falsas. Ele rasga suas vestes e diz blasfêmia. E Jesus ainda disse que ele era o Filho do homem. E ele ficou inflamado com aquilo. E todos que estavam ali, liderados por ele, olharam para Jesus. Ele é merecedor de morte. Bateram em Jesus, humilharam Jesus. E isso me leva a refletir. Quantas vezes nós também caímos na armadilha de distorcer a verdade ou manipular situações para o nosso próprio benefício? Escute com atenção. Quando olhamos para Caifás, vemos um homem que tinha conhecimento da lei, posição de autoridade, acesso ao lugar mais santo do templo, mas no momento de decisão, no momento mais importante ali da sua jornada como sacerdote daquele povo, deixou o orgulho e o medo falarem mais alto que a verdade. E nós, quantas vezes distorcemos uma situação para nos defender? Quantas vezes exageramos uma história para parecer melhores? Quantas vezes escolhemos proteger nossa imagem em vez de agir com integridade? E a reflexão aqui fica: talvez não tenhamos presidido um sinédrio. Talvez muitos de nós aqui não sejam um líder religioso influente, mas podemos estar julgando, preste bem atenção nisso, podemos estar julgando pessoas no tribunal da nossa mente, manipulando narrativas e alimentando ressentimentos. E aqui entra essa reação de Jesus. Jesus não revidou, não distorceu a verdade, não se defendeu de forma desesperada. Ele ficou em silêncio e falou a verdade quando necessário, quando questionado a respeito da sua identidade, quem ele era. E o que é mais interessante aqui, que chama a minha atenção, é que ele confiou no Pai, confiou em Deus. E esse exemplo negativo de Caifás seja um alerta para todos nós. E que o exemplo de Jesus seja um direcionamento para todos nós, para que possamos buscar humildade, para que possamos buscar arrependimento, para que possamos buscar compromisso com a verdade, mesmo quando ela nos expõe, confiando em Deus, que é justo e cuida de nós. Amém, igreja?
Mateus capítulo 27. Próximo cenário. Mateus capítulo 27, a partir do verso 11. Agora Jesus está diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, verso 11. E este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? E o verso 14, mas Jesus não respondeu nenhuma acusação. Jesus não respondeu nenhuma acusação, para a grande admiração do governador. Vamos analisar mais alguns pontos sobre Pilatos. Primeiro, Pilatos recebeu acusações dos judeus. O Sinédrio não tinha autoridade suficiente para condená-lo à morte, para executar a pena. Mas aí eles distorceram, manipularam algumas coisas e apresentaram falsas acusações a Pilatos. E Pilatos, um homem inteligente, reconhece que muitos daqueles motivos eram religiosos. Não tem como condenar alguém por conta de teologia, gente. Apesar que a teologia faz muita bagunça quando ela não é realmente aplicada de maneira inteligente. Mas esse não é o caso. E aí Pilatos recebe essas acusações, se interessa por essas acusações, entende essas acusações. E Pilatos, o segundo ponto, estava convencido, olha que interessante, da inocência de Jesus. Após ouvir Jesus, após ouvir os líderes, pelo menos umas 3 vezes, Pilatos diz: eu não vejo crime algum. Ele é inocente, gente. Ele é inocente. O que vocês querem que eu faça? E aí Pilatos tenta soltar Jesus e tenta pacificar a sua relação com os judeus. Olha que interessante. Pilatos tentou soltar Jesus. A história vai dizer para nós que tinha uma tensão ali. Pilatos, o povo. É como se toda a governança de Pilatos estivesse sobre uma tal de vigilância. Se ele vacilar, a gente vai tirar ele dali. A história vai dizer 2 coisas interessantes. Primeiro, olha o que ele fez. Ele mandou espalhar nas ruas do povo da época alguns estandartes, alguns brasões com imagens do imperador. O povo ficou maluco com aquilo, não gostou. Por quê? Porque segundo a lei, a gente não adora imagens. Sim ou não? Outra coisa que ele fez que enfureceu muito os judeus, ele usou o dinheiro do templo, e todos nós sabemos que o templo é algo muito valioso para os judeus, então ele usou o dinheiro do templo para construir arquedutos. O povo também não gostou. E tudo isso gerava esse alvoroço, essas revoltas. E o Império Romano, que tinha a Pax Romana, diz: olha, não é dessa forma que a gente quer que os nossos governadores liderem. Você tem que melhorar, senão você vai perder esse cargo. Então, segundo a tradição da Páscoa, Pilatos podia soltar um bandido, aquele que quebra a lei. E todos nós já conhecemos a história, sim ou não? Quem vocês querem? Barrabás ou Jesus? E o povo escolheu
E o povo escolheu? O povo escolheu Barrabás. Pilatos, ele cede à pressão do povo, cede à pressão dos líderes e entrega Jesus para ser crucificado. E mesmo sabendo que ele era inocente, mesmo a sua esposa falando, não se envolve com ele, com o Messias, ele estava querendo garantir o seu futuro, seus status de poder. Ele entregou Jesus para ser crucificado. Uma pergunta muito poderosa: por que Pilatos condenou Jesus? Por quê? Ele era inocente, não tinha crime algum. O que foi que aconteceu ali? Olha que interessante, tem uma resposta do Billy Graham, ele diz assim: a única resposta lógica é que Pilatos era uma pessoa moralmente fraca. E em vez de defender a verdade, estava preocupado apenas consigo mesmo e com o seu futuro. Olha só, um homem diante de um grande dilema. E eu posso dizer que é um dilema moral, de caráter também. E ele entrega Jesus, porque está preocupado com o seu futuro. Acredito que vocês viram essa bacia aqui. E Pilatos, ele pega uma bacia com água. Vocês conhecem a história. E ele lava as mãos ali. Significa, tenho nada a ver. Estou omitindo aqui. Não tenho responsabilidade com isso. Lavo as minhas mãos. Estão lembrando, sim ou não? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Em qual bacia estamos servindo? João 13. Aquele que foi crucificado. Completamente seminu. Pega uma bacia com água e lava os pés de seus discípulos. Pilatos usa a bacia para negar uma responsabilidade. Jesus usa uma bacia para assumir a responsabilidade de servir. Servir com amor, servir com todas as suas forças. Pedro diz: Senhor, aqui não. Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí deu exagerado. Então, lava logo tudo. Com qual bacia nós estamos servindo? Muitos de nós pegamos essa bacia, entramos no meio de falsas acusações, panelinhas de fofoca na igreja, no trabalho. Nós condenamos, nós julgamos, nós ferimos, machucamos, e depois, alguns de nós, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tenho responsabilidade com isso. Lavou as mãos, mas não lavou o coração. Em qual bacia nós estamos servindo? E eu espero que você escolha a bacia de Jesus. É uma bacia humilde. É uma bacia que a diferença está no coração e não na bacia. Essa é a verdade. E qual foi a reação de Jesus diante de Pilatos? Ele ficou em silêncio diante das acusações, confiando em Deus, mesmo quando injustamente acusado.
Jesus, diante de Pilatos, teve firmeza da sua identidade, de quem ele era. Ele declarou o que era sem se intimidar, sem se desesperar. Ficou firme. Submissão à vontade de Deus, confiando na autoridade de Deus sobre tudo. Muitos estudiosos vão dizer que Jesus estava exatamente cumprindo toda a profecia, todas as promessas. Ele estava ali, encarnando as promessas, a verdade do Evangelho, inserido na história e mudando a história de todos nós. Olha que interessante, silêncio, firmeza na identidade e submissão à vontade de Deus, reações de Jesus. Agora eu quero chamar a sua atenção para Lucas, que é o terceiro momento que ele está diante de Herodes. Lucas capítulo 23, a partir do verso 6, diz assim: ouvindo isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus estava sob jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. É um ping-pong maltratando o Filho de Deus. Manda para lá, manda para cá, volta para lá. Herodes, verso 8. Vendo Jesus, ficou muito alegre. Mas essa alegria não era uma alegria boa, não. Porque havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar dele, e esperava vê-lo realizar algum sinal. Preste atenção nisso. 9. Interrogou-o com muitas palavras, mas Jesus nada lhe respondeu. Verso 10. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com veemência. Você vê que todo aquele sistema religioso estava acompanhando em todos os momentos. Os homens de Deus, os interpretadores da lei de Deus, em todos os momentos estavam lá, acusando, apontando. Verso 11. Então Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa esplêndida e enviou de volta a Pilatos. Alguns pontos interessantes aqui. Herodes, o tetrarca da Galileia, um governante preocupado com a sua imagem, mas também muito curioso pela pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele tinha ouvido falar sobre os milagres, ele tinha ouvido falar sobre as maravilhas que Jesus estava realizando no meio do povo, ou seja, a fama de Jesus chegou até ele. Mas também, ele era conhecido, Herodes ali, como um cara muito malvado. A Bíblia diz que ele foi responsável pela morte de João Batista, aquele que preparava o caminho do Messias. E o seu exercício de poder como governador ali, ou melhor, como tetrarca, era o quê? Marcado por corrupção e muito egoísmo. Em vez de usar sua autoridade para o bem, ele agia motivado por interesses pessoais, sempre com medo de perder a sua autoridade, a sua gloriosa fama. E quando finalmente teve Jesus diante de si, não buscou compreender ou julgar com justiça. Como podemos enxergar isso aqui? Jesus está vindo até mim. Eu quero ver ele fazendo o que ele faz no meio do povo. É um entretenimento, é um espetáculo. Mas Jesus nada fez. E começaram a zombar dele. E Jesus calado. E muito disso, essa ridicularização que foi feita ali, de Herodes para Jesus, totalmente cegos
totalmente com os olhos vendados diante da missão de Jesus, diante de toda a sua importância como filho de Deus, como filho do homem. Então nós estamos diante de um momento onde Jesus já tinha passado por grandes acusações, falsas acusações, estava totalmente machucado, foi espancado, cuspido, e agora era zombado. Os mais jovens, os caras estavam tirando onda com a cara dele. Era uma tiração só. Vai, faz aí um milagre. Faz alguma coisa. Ele não é o que diz ser. Mas ele é o rei dos judeus. Ele diz ser o rei dos judeus. Vamos fazer assim, ó. Pega ali algumas roupas da realeza, coloca nele. Colocaram essas roupas nele. E manda de volta para Pilatos. Muita zombação, ridicularização com a pessoa de Jesus. E aqui eu quero chamar sua atenção agora para o quarto momento. Mateus capítulo 27, a partir do verso 27, que diz: Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao redor dele. Tiraram-lhe as roupas, lhe puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram-na em sua cabeça e na sua mão direita uma vara. Ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salva-me, salve-se, ou salve o rei dos judeus, na verdade, salve ao rei dos judeus. Zombação atrás de zombação. 30, cuspiram nele, tiraram a vara e batiam com ela na sua cabeça. Lembrando que ele estava com uma coroa de espinhos na cabeça. Já levou uma pancada, nem que seja de um graveto, na cabeça. Agora imagine toda essa tortura, toda essa humilhação. E era só o começo de todo o seu sofrimento. 38, 31 no caso. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Depois, dois criminosos, foram crucificados com ele, e à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. 41, do mesmo modo, também os principais sacerdotes, mestres da lei e líderes zombavam dele. Então a gente veio aqui e pensou esses momentos de injustiças, falsas acusações, insultos. E é natural, para nós humanos, é natural sentir raiva, é natural sentir medo, é natural ficar frustrado. Alguém ficou frustrado essa semana aqui? Eu fiquei frustrado essa semana. Alguém ficou com raiva essa semana aqui? Eu fiquei com raiva essa semana também. Alguém ficou com medo essa semana? Eu fiquei com medo também. E foi um baita no medo. Nossa filhinha saiu da farmácia e foi quase caminhando para a rua. Vacilei mexendo no celular. Respondendo gente. Cadê a menina? Já estava... Coração só sai pela boca. E sentiu o pior pai do mundo. Pior pai do mundo. Medo, o coração. Mas veja que Jesus nos mostra outro caminho. Quando está diante de momentos assim. Cada reação sua diante de Caifás, de Pilatos, de Herodes e até na cruz nos ensina lições práticas para a nossa vida diária.
E aqui, para encerrar, eu quero mostrar para vocês 5 lições que podemos aplicar na nossa jornada como discípulos e discípulas de Jesus. E a primeira lição é: controle as suas emoções. Respire e reflita. Respire e reflita. Procure ser maduro para gerenciar bem as suas emoções e os seus sentimentos. Como eu disse, você pode ficar com raiva, você pode ficar frustrado, você pode ser ser humano, você sente. Mas quando isso determina a sua postura e foge daquilo que o Senhor tem para você, ou daquilo que o Senhor deseja como caráter para os seus filhos e filhas, aí você já anda num caminho muito perigoso. Deixa eu falar uma coisa para você: se palavras podem te controlar, qualquer um pode te controlar. Você precisa ter controle emocional. É fácil? Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Por isso que nós buscamos um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo, com Jesus, com a sua palavra, para que possamos ter maturidade para lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, por mais difíceis que são. 2, confie em Deus. Ele é justo. Ele é justo. Precisamos, de verdade, entender isso de uma vez por todas. Jesus não tentou manipular ou se defender para se livrar das injustiças. Ele confiou totalmente que Deus agiria. E nós também podemos descansar nessa verdade. Escute isso. Nem sempre precisamos provar a nossa inocência. Nem sempre. Ou lutar com as nossas próprias forças. Devemos confiar em Deus, que sabe o que é certo e que nos dá paz em meio às injustiças que a vida nos apresenta. Terceiro ponto, terceira lição: viva a verdade. Não fique buscando aprovação humana. Quando você fica nessa busca de aprovação humana, você está colocando muito poder na mão das outras pessoas. E as pessoas são pecaminosas. Elas querem manipular, elas querem te levar ao seu pior. E que o Senhor nos livre dessas pessoas, amém? Mas essa é a verdade, irmãos. Vamos ser honestos. Essa é a verdade. Muitas vezes queremos agradar as pessoas, nós queremos passar a imagem certa. Não, é porque eu tenho que causar essa boa impressão, eu tenho que agradar fulano, porque fulano é isso, eu tenho que fazer isso ou aquilo. E Jesus nos mostra que o mais importante é ser fiel à verdade e aos princípios de Deus. Quarta lição: use o silêncio. Jesus usou muito bem o silêncio. Palavras nem sempre são necessárias. Às vezes, falar demais só aumenta a confusão. E tem umas pessoas que, meu Deus do céu, é um motor na língua. E vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. E vai atropelando, e vai atropelando, e vai atropelando. E depois ela acorda e olha para trás e vê o caos que ficou. Muitas vezes não dá para consertar aquilo que foi quebrado. Porque foi quebrado em tantos pedaços. E vai levar muito tempo para ser restaurado. Então use o silêncio. Use o silêncio. Use a pausa. Pense, respire, reflita. Não é fácil, eu sei que não é fácil. No cotidiano, responder aquelas mensagens do WhatsApp.
Quem já recebeu aquela mensagem do WhatsApp e aí você, agora eu vou mandar aquele áudio, agora eu vou fazer isso. Aquele e-mail do trabalho. Saber ficar quieto, saber silenciar, é uma forma de virtude, é uma força. Última lição, seja manso e humilde. Mesmo quando foi ridicularizado, acusado injustamente, Jesus respondeu com mansidão e humildade. Ele não retalhou nem perdeu o controle. E no dia a dia, preste bem atenção, ser manso não significa ser fraco. Ser manso não significa que as pessoas vão fazer o que bem entenderem com você, ou falarem qualquer coisa sobre você, mas significa que você precisa agir com equilíbrio. Significa que você precisa agir com empatia, com fé, com inteligência, mesmo quando ninguém mais entende ou reconhece. Isso é ser manso. Igreja, eu sei que não é fácil agir como Jesus. Tem momentos em que somos injustiçados, as pessoas testam os nossos limites, e parece quase impossível manter a bendita da calma, a bendita da mansidão. Mas é justamente nesses momentos que Deus vai fortalecer a tua fé. É justamente nesses momentos que Jesus vai tratar o seu caráter. Não é sobre ser perfeito ou nunca se magoar, é sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo dentro de você quer explodir, quer reagir na hora. Lembre-se, Jesus também passou por acusações injustas. Jesus também foi acusado. Jesus também foi zombado, insultado, cuspiram no seu rosto. Um inocente. Jesus passou por tudo isso. Zombarias, ameaças, condenado à morte. Mas ele mostrou como viver com integridade, mesmo sobre a pressão. Eu sei que não é fácil. Por isso que nós olhamos para Jesus. Domingo passado eu estava sentado ali e o pastor Rinaldo falou uma coisa que foi como se fosse uma flecha de verdade ao meu coração. Ele disse: não é confortável seguir a Cristo. Não é confortável. Tem alguns paradoxos, algumas verdades que confrontam muito a gente, confrontam muito o nosso caráter. E por isso que nós devemos nos agarrar a esse evangelho, nos agarrar a essa mensagem. Cada vez que a gente escolhe a fé, cada vez que a gente escolhe os princípios, cada vez que a gente escolhe a mansidão, em vez da raiva ou da vingança, nós nos parecemos mais com Jesus, imitadores de Deus, agimos como Jesus, ficamos mais próximos de Deus. Então lembre-se, guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Deus vê, Deus sabe e Deus age. Isso aqui não é um discurso triunfalista. Isso aqui não é discurso de a minha vitória tem sabor de mel, não, porque essa teologia não é de Deus. Os meus inimigos cairão, essa teologia não é de Deus. A minha teologia hoje é: vou perdoar. Na verdade não é a minha teologia, é a de Jesus. Mas é a teologia que nós cremos. Eu vou perdoar.
mesmo que me doa, mesmo que seja difícil, eu vou perdoar, eu vou amar ele, eu vou amar ela. Há momentos que sim, você vai ter que ir para a lei dos homens, mas não se esqueça que diante da lei dos homens, você também tem que dar bom testemunho. Não é xingando, não é gritando, não é humilhando, não é levantando falsas acusações para se sair melhor. Você é crente, você é filho de Deus, filha de Deus. 5 lições para aplicarmos na nossa jornada, para que possamos reagir diante das falsas acusações. Seja na igreja, pastor, na igreja, só o que tem. Na igreja tem muita gente assim. No seu local de trabalho, na sua família, o mundo jaz o maligno. E nós temos essa inclinação para o pecado. Mas ele está voltando, amém? Ele está voltando. E aqueles que permanecerem firmes, buscando dia após dia, ser mais próximos, mais parecidos. E com os dias, com o passar do tempo, a gente vai mudando, a gente vai crescendo, a metanoia vai surgindo, a gente vai sendo diferente, a gente reage diferente, a gente ama mais, a gente serve mais, a gente se entrega mais, a gente renuncia, a gente abre mão para que o outro entenda de uma vez por todas que você não negocia a sua fé, que você não é determinado por emoções difíceis, mas a sua postura é determinada pela sua fé em Cristo, porque você é cheio do Espírito Santo, você tem domínio próprio, você tem mansidão. Faz sentido isso, sim ou não? Então se coloque de pé. Eu sei que Jesus falou com você hoje, amém?